Vamos lá, professores. Espero que vocês estejam construindo os slides e a gente vai dar mais algumas estratégias de como montar uma boa aula. Primeiro, eu quero que vocês entendam qual o papel dos slides. Ele é um papel de suporte ou de distração. Detalhe importante: os slides devem ser construídos com uma forma de ser um recurso complementar, certo? O focal point deve ser o professor naquela ocasião. Lembra que eu estou participando de um concurso docente e o concurso docente exige algumas estratégias diferenciadas, mas que vão fazer com que você tenha um melhor desempenho. Então, o papel dos slides aqui basicamente é construir a atenção para que você consiga passar informações que sejam complexas para se falar de uma forma mais direta. Então, assim, apesar das estratégias de ensino que eu sempre recomendo de, por exemplo, metodologias ativas, que o foco é o aluno, nesse caso a gente tem que criar metodologias ativas, mas eu não posso perder o foco em que eu estou sendo avaliado, certo? Então, eu preciso definir isso criando estratégias que funcione de uma forma mais direta. Então, para a gente entender o funcionamento, eu trouxe aqui o que deve ser colocado nos slides geralmente, o que não se deve ser colocado nos slides e as duas estratégias que eu utilizo e o erro grave que muita gente comete. Primeiro, muitos candidatos cometem o erro de depender excessivamente do slide. Tanto no e-book quanto nas aulas, eu recomendo que a gente tenha sempre um plano B. Ficar dependente da tecnologia nos torna vulneráveis a problemas. Muitas vezes, assim, não, incontáveis vezes, eu tinha a aula pronta, e deu algum problema no projetor, no slide, eu não consegui baixar e assim por diante. E a aula estava lá, os meus alunos estavam esperando, eu não podia deixar de dar aula. Então, vamos lá para o quadro branco e especificar e construir a aula mediante outra metodologia. Então, você precisa estar preparado para o plano B. Não dependa dos slides 100%. Se você depender dos slides 100%, você pode ter um problema sério e a oportunidade geralmente é única. Cuidado. Segundo, vamos lá para os slides, o que deve ter. Geralmente os slides devem reforçar os pontos-chave da explicação. Ele não pode substituir a explicação, certo? Então tem que tomar bastante cuidado quando eu estou construindo a estratégia de slides para ele não se sobrepor, certo? Deve conter informações organizadas e bem distribuídas. Eu não posso também ter um slide muito sem organização. Por exemplo, esse slide aqui não seria um slide que eu daria na minha aula. Eu vou botar depois uma aula específica do meu slide presencial. Esse aqui é um slide de curso, onde a dinâmica é um pouco diferente, entendeu? Então ele está aqui e eu não sei onde ele começa, onde ele termina, se eu não prestar atenção. Então eu quero que vocês foquem na minha ideia e assista toda a aula para entender. Já o slide de curso propriamente dito, presencial, ele precisa ter uma sequência lógica organizada para que o aluno entenda, beleza? Então, existem focos diferentes, pelo menos na minha estratégia pedagógica de ensinar. Facilita a visualização de conceitos abstratos. É essa a finalidade do slide. Eu ter um gráfico, eu ter uma equação grande, eu ter, por exemplo, exemplos visuais que vão facilitar os conceitos que eu estou demonstrando. Imagine, por exemplo, se eu estiver falando de patologias de concreto, como na área de engenharia. Ora, eu posso dar diversas definições de patologias de concreto, porém, se eu não mostrar uma foto da patologia, aquilo fica meio vago. Existe um gap muito grande entre o conhecimento e o que é real. Então, eu preciso trazer essas informações no slide. Eu não preciso trazer a definição da patologia, porque
fica meio sem sentido. Então, o conhecimento está no professor e a facilidade do conhecimento, a facilitação do conhecimento é que está nos slides e em atividades e materiais complementares que você pode entregar aos seus alunos. O que não deve se cometer, isso aqui, desde o ensino médio, vocês já devem ter ouvido falar, excesso de texto, certo? Essa estratégia de excesso de texto é bastante prejudicial para uma aula. É prejudicial para o aluno, é prejudicial para o professor, perde-se a atenção quando se tem muitos textos, então tem que tomar muito cuidado. Excesso de animação, tem gente que gosta muito de animação e animação não é ruim. Entretanto, você não quer os negócios pingando em toda hora e começa a realmente se prender mais atenção qual é a próxima animação do que qual é o conteúdo que o professor está ministrando. Cuidado com as animações. Cores ou fontes que dificultam a leitura. Tamanho também eu incluo nessa característica de erro gravíssimo dentro do slides. Você escolhe fontes, textos e contrastes que não funcionam. Mais adiante, no módulo de materiais, eu vou também falar sobre a parte mais cromática dos slides, certo? A gente vai entender como construir uma paleta de cores para que funcione bem, certo? Então, para a gente finalizar a aula, eu quero que a gente tenha a diferenciação entre as duas estratégias. A estratégia aqui de leitura, ou seja, excesso de texto parecendo no teleprompter, ela deve ser eliminada da prova didática, certo? A estratégia que a gente vai utilizar são pequenos resumos para que eu lembre do tópico para falar e eu não esqueça. Então, essa é a estratégia que eu recomendo aos meus alunos no curso aí para a prova didática. Utilize isso, pense um pouquinho, estruture toda a sua cadeia de slides para que a gente tenha um excelente resultado e até a próxima aula.